Oiê, boa noite, boa noite. Então, vamos lá para mais uma live. Hoje, quase que eu cheguei atrasada. Muitas emoções, muitas emoções. Vamos lá, mais uma live para a gente fazer, né, a leitura comentada e trazer aqui várias reflexões baseados nesse livro, Relacionamentos, da The School of Life. Então a gente já está, hoje, nem lembro mais, mas a gente já está, acho que na 13ª live, né, da sequência das lives comentadas, né, dos comentários em relação a esse livro que a gente está fazendo. Temos ainda 4 lives, além dessa, né, para a gente poder conversar, né, sobre os relacionamentos. Né, entendendo aqui, né, a partir desse livro, buscando trazer reflexões, né, para que a gente desconstrua devagarzinho um pouco de todas as ideias, as crenças e padrões estabelecidos dentro das relações amorosas a partir das premissas do amor romântico. Né? Então, a grande contribuição desse livro, né, Relacionamentos, é justamente essa, né, de ajudar a gente de uma forma relativamente prática, né, e não tão extensa, porque é um livro bem curtinho, né, então ele é muito pontual, ele é muito cirúrgico quando ele traz os temas, né, em relação aos relacionamentos, e ao mesmo tempo ele traz muito embasamento, né, e uma forma de ajudar a gente a pensar como modificar essas estruturas desses relacionamentos que até então, né, eram baseados nas ideias totalmente antiquadas, né, e nocivas do amor romântico, tá? Então, como de costume, né, quando a gente começa aqui, eu trago só um resuminho, né, de tudo que a gente abordou até aqui, de todos os capítulos, bem curtinho mesmo, cada vez mais curto, porque senão não cabe, né, a gente tratar do tema, que é o tema de hoje, né? O tema de hoje, né, o título do capítulo no livro é a não liberação da enhanhação, que seja, eu vou ter que usar algumas palavras, né, estranhas aqui, mas vocês entendem do que eu quero falar, né, que eu preciso usar algumas palavras modificadas nesse contexto, né, mas é um capítulo que fala sobre o quanto a gente, na verdade, tem sido hipócrita, né, e ingênuo em achar que estamos em uma época onde o tema, né, da enganhação era um tabu, não é mais. E a gente sabe que não é o que de fato acontece, principalmente dentro das relações, né, onde é um dos poucos temas conversados. Né, as fantasias, os desejos, né, normalmente é aquilo que a gente vai fingindo que não vê quando a gente fala em relações baseadas no amor romântico. Porque, teoricamente, segundo o romantismo, o amor e esse outro aspecto, né, mais pulsional, eles é um padrão que eles estejam juntos, né? E a gente sabe que não. A verdade é que uma coisa não implica em outra. E esse capítulo que a gente vai fazer a leitura comentada e vai trazer aqui alguns pensamentos é justamente sobre isso, tá? Então, para começar, eu vou trazer um breve resumo, né? Para a gente entender de onde que a gente partiu e onde que a gente está chegando e já chegando no final, né, dessas lives. Né? Como eu disse no começo, faltam agora 4 lives para a gente fechar a leitura comentada desse livro, tá bom? E depois que a gente encerrar esse ciclo, né, aqui no Instagram, essas lives, todas elas vão para o meu canal no YouTube e vão também para o meu podcast, tá bom? E aí cada um escolhe no formato que prefere. Tem uma outra forma também de poder acessar e compartilhar, certo? Então vamos lá. Então, a gente começou. Hoje eu vou fazer um resumo mais rápido ainda, tá bom? A gente começou falando do pós-romantismo, né? Então, o primeiro capítulo do livro ele traz aí uma ideia, né? Uma estrutura para mostrar para a gente sobre o que é esse livro, né? É justamente sobre o questionamento dos pilares do amor romântico. Daí, nesse primeiro capítulo, ele já traz esses pilares e já mostra para a gente a importância da gente questionar, né? Tendo a capacidade, né, de perceber que esses pilares eles fazem com que a gente tenha desenvolvido até então, de forma coletiva, relacionamentos, via de regra, não saudáveis.
Então, questionar esses pilares e tentar modificar é um caminho para que a gente desenvolva relações mais saudáveis. Depois tem a escolha do objeto, que é quando a gente fala, né, desse apaixonamento, no sentido, né, o que faz com que eu escolha uma pessoa XYZ? É porque eu desejo, né? É porque eu tenho uma listinha que eu criei e a partir dessa listinha eu vou encontrar o par perfeito, é a alma gêmea. Não, né? O que a gente fala, né? Eu brinco que são é o match dos sintomas, né? Que na verdade o apaixonamento ele diz respeito a algo que está no inconsciente de duas pessoas e que ali acoplam, né? Porque existe ali um processo importante de, entre aspas, cura no encontro daquelas pessoas. Que assim como um remédio pode durar um mês, como pode durar um ano, como pode durar 20 anos, como pode durar 50 anos, vai depender da história de cada um, né? Mas que esse encontro ele é feito de forma inconsciente. A gente, na verdade, não sabe por que, de fato, a gente se sentiu extremamente atraído por aquela ou outra pessoa, né? Mas, ao longo do caminho, se a gente fizer um trabalho de autoconhecimento, a gente vai sim percebendo, né? O que faz, pelo menos parcialmente, a gente estar ali naquela relação e se de fato a gente tem que permanecer em um dado momento ou não. Depois a gente falou sobre transferência, que implica também no processo, no mecanismo de projeção, ou seja, né, essa transferência de conteúdos inconscientes que acontecem num relacionamento, né? Esse lugar projetivo, de eu encontrar no outro, muitas vezes, né, um lugar familiar e começar a projetar questões minhas que não dizem respeito àquele outro, mas dizem respeito a algo que o outro me lembra, né? E aí começam vários conflitos, porque na verdade eu estou ali entrando em conflito não com esse outro, mas com algo que ele simboliza dentro da minha história, dentro da minha narrativa, né? Dentro do que eu tenho de bagagem e que o outro não sabe, muitas vezes nem eu. E aí, mais uma vez, a importância do autoconhecimento para que a gente diminua, né, essas situações, né, onde a gente entra em conflito com o outro por conta de questões projetivas totalmente inconscientes. Os problemas da intimidade, aqui a gente falou sobre esse lugar da intimidade, né, está diretamente relacionado à capacidade de nos tornarmos ou de conseguirmos trazer a vulnerabilidade dentro das nossas relações. Né, que depende da nossa capacidade de confiar no outro e que isso depende da nossa capacidade de confiar em nós mesmos. Então, a gente também se aprofundou nessa questão, nesse capítulo da intimidade. Os pontos fracos dos pontos fortes, o parceiro como criança, a importância da gente compreender que todos nós carregamos, né, aspectos infantis, todos nós temos, eventualmente, sim, comportamentos infantis. Então, a importância da gente ter um certo nível de tolerância com o outro, quando o outro entra nesse lugar, e também uma certa gentileza e tolerância com a gente mesmo, quando a gente se percebe nesses lugares, sabendo que todos temos, sim, esse lugar infantil que eventualmente vai aparecer, né? Então, ter consciência de não significa que a gente vai deixar de ter, né, situações onde essa parte infantil vai se mostrar. A diferença é que quando eu tenho consciência de, eu consigo aumentar a minha tolerância sobre, né? Então aqui também a gente conversa sobre isso, entendendo como que a gente lida com isso para que a relação fique mais tranquila. Depois a gente falou sobre amar e ser amado, né? Então esse lugar de que a gente nasce e a priori somos amados e depois com o amadurecimento, com essa capacidade de renunciar ao nosso narcisismo, a gente vai adquirindo a possibilidade, a capacidade de amar o outro, né? Então, isso também é muito importante a gente entender, né? Que ser amado é fácil. Amar o outro requer realmente, né, um lugar muito importante de amadurecimento. Depois a gente falou sobre a dignidade de lavar roupa, ensinar e aprender. Então aqui a importância da gente compreender que todas as relações amorosas, românticas, na verdade todas as relações, mas trazendo aqui para o nosso tema, né, essas relações amorosas românticas, são lugares fundamentais de aprendizado e de ensinamentos. Ou seja, as duas pessoas envolvidas nessa relação, ambos são mestres e aprendizes. E é importante que a gente tenha consciência disso. De que esse outro, ele sempre tem algo a me ensinar. Sempre. Assim como também tem algo a aprender.
e vice-versa. E quando a gente tem essa consciência, a experiência se torna mais rica, porque a gente sai da posição muitas vezes arrogante de achar que é só o outro que está recebendo algo, que é só o outro que aprende comigo, que é só o outro que amadurece comigo. Não existe essa possibilidade. A partir do momento que existe ali uma relação, existe uma troca e existe mestre e aprendiz dos dois lados. O problema é que a grande maioria das vezes, nesse lugar que a gente tem, né, que sim, muitas vezes é arrogante, a gente não consegue enxergar o outro nessa posição de mestre. E isso faz com que a gente perca muitos aprendizados riquíssimos. E depois a gente falou sobre pessimismo, a importância para que a gente desconstrua essa forma baseada no amor romântico de se relacionar, que a gente tenha um certo olhar pessimista sobre o amor, né? Compreendendo as faces do amor que não são tão cor-de-rosa assim, né? Então, aqui nesse capítulo é bem interessante, a gente fala sobre isso, né? Sobre ter sim, uma certa desconfiança, né? Não ficar sempre nesse lugar de maravilhamento, porque senão nossas expectativas sobem muito. E a gente sabe, expectativa alta, decepção alta, certo? Porque aí vem a frustração. E que não necessariamente é a responsabilidade do outro. Depois falamos sobre culpa e amor. Depois a gente falou sobre boas maneiras e segredos. E explicando a própria loucura. Boas maneiras e segredos foi aqui um pouco, né, de uma conversa falando sobre a importância da gente entender que às vezes, dentro dessas relações românticas, é importante que a gente entenda a necessidade de ter um pouco de diplomacia, né? Ou seja, às vezes a gente precisa sim omitir algumas coisas. Às vezes a gente não precisa dizer todas as verdades. Né? Esse capítulo é bem interessante porque ele traz sim um certo desconforto para muita gente. Né? Como assim? Né? Eu não tenho que contar tudo para o outro? Não. Né? E muitas vezes existem coisas que é importante a gente não contar para não gerar desconfortos e inseguranças de forma desnecessária. E muitas vezes se perguntar por que eu estou contando? Será que é porque eu quero ser sincera, honesta? Ou tem um lugar manipulativo? Ou tem um desejo inconsciente de fazer com que o outro se sinta assim inseguro? Ou existe sim um desejo inconsciente de que o outro me deseje mais pelo risco de me perder? Pois é. Então aqui também traz aí umas reflexões importantes para a gente. Explicando a própria loucura, a gente falou sobre a importância da gente sempre, desde o início da relação, se a gente decidiu ou sentiu que ali existe algo a ser construído, que não é algo ali que aconteceu aquela vez e não vai acontecer mais, que a gente se disponha a sermos honestos, honestas, e falar sobre questões nossas que são muito sensíveis e muito, às vezes, até vergonhosas, de coisas que a gente faz, de coisas que a gente não faz, de coisas que a gente tem de loucura mesmo, de estranheza, né? Que a gente sabe ali no nosso íntimo que aquilo em algum momento vai aparecer na relação, né? Que tende a aparecer na relação, ou que pode vir a atrapalhar a relação, ou que pode vir a inviabilizar a relação, né? Então a gente precisa sim ter essa capacidade de, desde o início, trazer, jogar luz a essas questões e trazer para esse outro, para que ele tenha ali a possibilidade de escolha, né? Peraí, será que eu tô afim mesmo de lidar com isso? Será que isso não vai além daquilo que eu dou conta? Né? Podemos esperar que as coisas apareçam? Podemos, mas às vezes pode ser arriscado. Então é interessante esse capítulo também da importância da gente falar, né, sobre essas loucuras e sobre algumas questões, hábitos que a gente tenha, né, eventualmente problemas de saúde que a gente tenha, que possa aparecer em algum momento os sintomas, ou que esses sintomas possam, inclusive, atrapalhar a vida do casal. Então é importante a gente trazer tudo aquilo que for relevante. Isso cada um vai sentir, né? Qual é o momento de trazer, de como trazer e se trazer. Depois falamos sobre conversas artificiais, então a importância, né, o romantismo, né, o amor romântico, ele traz muito uma ideia de que eu não preciso dizer nada para o outro, que o outro já sabe tudo sobre mim. Né? Então, para que eu tenho que ficar falando as coisas que são óbvias? Né? É lógico que o outro sabe o que eu penso. É lógico que o outro sabe o que eu desejo. Não, não sabe. Né? O outro não tem uma bola de cristal, assim como a gente também não tem uma bola de cristal. Né? Mesmo eu sendo taróloga, eu garanto que a gente não sabe exatamente o que o outro deseja.
Então, aqui falar sobre a importância da gente ter conversas que às vezes parecem triviais, né? Coisas muito simples, mas que elas são fundamentais que a gente tenha. Meu filho acabou de entrar aqui porque o Corinthians fez gol. Pois é, ó como eu amo esse trabalho. Eu tô deixando de assistir o jogo do Corinthians. Enfim, voltando aqui. Ai, ai, gente, explicando a própria loucura. Eu tenho que explicar minha loucura aqui. Conversas artificiais, aí depois, né, foi o último, né, a última live a gente falou sobre as paixonites, né, e aí foi bem interessante também, porque aí eu falei um pouco sobre a importância do apaixonamento, né, que muitas vezes a gente tem algumas narrativas, né, algumas pessoas que falam sobre paixão sempre nesse lugar fechado, né, assim, baseado na origem da palavra paixão, que é pathos, que diz respeito à doença, que diz, né, que é um certo delírio, e muitas pessoas colocam a paixão como um problema, né? E nesse livro, e também na minha experiência de vida, e eu trago isso nessa última live que eu fiz, né? Paixão, na verdade, pode ser um lugar de muito autoconhecimento. Desde que a gente passe pela paixão, viva a paixão com um certo nível, nem que seja mínimo, de consciência dentro desse delírio. A gente tem muito a aprender sobre a gente e sobre o outro diante do apaixonamento, né? Então a gente falou sobre isso na última live e hoje, né, a gente vai falar sobre a questão, e aí eu vou usar algumas palavras, né, eu falei no começo, para tentar não falar as palavras diretamente, porque aqui a gente não pode, né, mas a questão tem várias palavras que usam na internet, né, enganhação, a gente pode falar do creu. Eu ainda não escolhi uma palavra para substituir, porque eu não gosto de nenhuma, na verdade. Mas a gente pode falar de enganhação, né? Então hoje a gente vai falar sobre a enganhação nos relacionamentos, né? Como que a gente pode olhar para esse aspecto, que eu também vou usar às vezes pulsional, tá? E aí você já entende o que eu quero dizer, que eu acho que é o que eu mais gosto de usar essa palavra para substituir, né? Esse lugar pulsional, esse lugar, né, da nossa base, né, de onde vem toda a nossa força, a nossa vitalidade, a nossa libido, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. E aí agora, deixa eu vir aqui para o capítulo, que eu cheguei aqui correndo hoje, quase atrasada, porque eu estava justamente assistindo o primeiro tempo do jogo do Corinthians. Quase que eu perdi o tempo da live, mas deu tempo, estamos aqui. Mas aí eu nem marquei a página, achei, tá aqui. Então vamos lá. Então, para quem ainda não participou de nenhuma live comigo, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Quem quiser colocar qualquer comentário, pergunta, tudo que vocês sentirem, tá, de escrever, podem escrever. Eu vou lendo, depois a cada trecho eu vou fazendo comentários, eu vou trazendo alguma coisa que eu acredito que possa enriquecer mais o conteúdo. Se vocês tiverem algo, tragam também, tá? E se tiver alguma coisa para falar, para escrever, por favor, né? Não, aqui não tem espaço para palmeirense, tá? Sou flexível em muitas coisas, nessa parte eu não sou. Enfim, então vamos lá, né? Então quem quiser comentar, comenta. E eu vou estar aqui lendo, mas vou ler os comentários também, faço questão. E geralmente é o que mais enriquece a nossa troca, é quando vocês também participam, tá? Então, por favor, né? Fiquem à vontade. Vamos lá. Então aqui ele começa como a não liberação, e ao invés de falar a palavra que eu deveria falar, que eu não posso falar, eu vou falar pulsional, tá? Então marquem aí. A não liberação pulsional, a não liberação daquilo que a gente sabe que a sociedade coloca como tabu. Sempre tentam nos convencer de que vivemos numa época esclarecida em relação a essa parte da vida, né? Dessa libido, desse desejo, né? Que a gente sabe que é além de libido, além, enfim, vocês entenderam do que eu estou falando, né? Que pertencemos a uma época liberal. A conclusão, portanto, é que devemos considerar esse tabu, um assunto simples e nada problemático. Afinal de contas, não vivemos mais na era vitoriana. A narrativa padrão da libertação das inibições do passado é mais ou menos assim. Gente, eu decidi uma coisa. Eu vou usar a palavra que eles não querem que eu use.
E eu não sei se eles vão entregar o meu conteúdo, se eles vão diminuir a entrega, porque acontece, tá? Eles diminuem a entrega, dependendo das palavras que a gente usa, mas eu não tenho paciência de ficar trocando palavra, não, né? Então, como eu sou subversiva mesmo, às vezes eu tenho que pagar um preço. Então, eu vou usar a palavra, tá bom? Então, vou ficar... mundo conservador chato. Bom, então é isso. Decidi que vou usar a palavra. Pode ser que não entregue esse conteúdo para outras pessoas, mas tá tudo certo, né? Então compartilhem, tá? Depois, assim, quem quiser mandar aviãozinho agora, chamando a galera, chama, né? Quanto mais a gente consegue alcançar as pessoas, menos eles bloqueiam, né? Então mandem para todos que gostam de falar sobre sexo. É isso. Vamos falar sobre a vida sexual do casal, tá bom? E aí depois também, a hora que ficar gravada, compartilhem. Quanto mais vocês compartilharem, menos a chance deles me bloquearem. Então, já que vocês querem fazer alguma coisa por mim, que eu sei que vocês querem, né, façam isso, tá bom? Para que eles continuem distribuindo meu conteúdo mesmo eu falando a palavra sexo. Pois é. Enfim, só por isso a gente já sabe que sociedade que a gente vive, né? A narrativa padrão, voltamos. A narrativa padrão da libertação das inibições do passado é mais ou menos assim. Durante milhares de anos, no mundo inteiro, devido a uma combinação diabólica de fanatismo religioso e costumes sociais bizarros, as pessoas foram atormentadas por uma sensação gratuita de culpa e confusão ligada ao sexo. Achavam que as mãos cairiam caso se masturbassem, que ferveriam num barril de óleo por terem olhado com lascívia o tornozelo de alguém. Não entendiam nada sobre ereções ou clitóris. Eram ridículos. Então, em algum momento entre a Primeira Guerra Mundial e o lançamento do Sputnik 1, a situação mudou para melhor. Finalmente, todos começaram a usar biquíni, admitiram se masturbar, passaram a mencionar o sexo oral em contextos sociais, começaram a assistir a filmes pornôs e ficaram muito à vontade com um tópico que, de forma incompreensível, foi fonte de frustrações neuróticas desnecessárias durante quase toda a história da humanidade. Pareceu quase inconcebível o grau de caretice dos nossos ancestrais. O sexo passou a ser percebido como um passatempo útil, relaxante e fisicamente restaurador, um pouco como o tênis, que se encaixava perfeitamente bem no contexto da vida familiar burguesa depois que as crianças fossem dormir. No entanto, essa narrativa de progressismo e esclarecimento, por mais lisonjeira que seja a era moderna, passa ao largo de um fato imutável. Continuamos tomados por conflitos, sem graça, envergonhados e constrangidos diante do sexo. O sexo recusa a combinar facilmente com o amor e continua a ser o mesmo tema difícil de sempre, com uma complicação adicional. Deveria ser muito simples. Porque, de fato, né, é muito interessante quando a gente se afasta de toda a amplitude que deram para a questão sexual e olha isso como uma questão realmente biológica e que diz respeito ao indivíduo. Então deveria ser simples, porque o sexo é uma experiência individual. Sim, né? Então as pessoas estão amplificando esse lugar, colocando um nível de complexidade que não deveria existir em relação ao sexo. Ele é algo biológico, sim, e ele é algo individual, sim. Ele é atravessado por todos os outros aspectos, psíquico, emocional, espiritual, sim. Social, cultural, sim. Mas o sexo em si
ele é uma experiência individual e biológica. Ele não deveria ter o nível de importância que ele tem. Uma vez eu vi um podcast com um monge, porque sempre me interessou muito o ponto de vista sobre a sexualidade vinda dos monges e dos rabinos. De verdade, né? Eu estudei muito esse lugar. Inclusive, quando eu me separei, eu tive uma época que eu frequentava o templo budista, né? Fiz o curso de budismo, e eu conversava muito com o monge sobre a questão da sexualidade, para compreender a experiência deles, né? Desse lugar do celibato. E os rabinos, por outro lado, não existe esse lugar do celibato, né? Mas eles têm uma outra relação com a sexualidade. Então, eu sempre gosto de aprender, né, em diversas culturas sobre um assunto específico, justamente para não ficar alienada, quando eu só olho para aquilo que o Ocidente constrói sobre o sexo. Porque a construção do Ocidente sobre o sexo nos distancia de uma vida sexual saudável. O tempo inteiro. A estratégia é essa. Então, quanto mais eu coloco numa narrativa social cultural que o sexo é algo complexo, que eu preciso levar em consideração 15 mil coisas, mais eu afasto as pessoas do desejo de viver essa experiência. E a gente está caindo direitinho. Enfim, eu já estou adiantando um monte de coisa que a gente vai abordar aqui nos próximos capítulos. Que a gente está só começando esse assunto hoje, tá? Porque o final do livro é justamente começar a entrar nesse ponto, né? De toda a influência da cultura nesse lugar do nosso afastamento de uma vida sexual saudável que não depende do amor, que não depende do relacionamento, que não depende do casamento. Ao mesmo tempo que também é um equívoco quando a gente tem uma construção social que diz que casar é justamente o caminho ideal para você não ter mais uma vida sexual ativa. Essa ideia também é uma fala que constrói essa verdade em um inconsciente coletivo e faz com que a gente, sem perceber, construa essa realidade nas nossas relações a longo prazo. Principalmente nas relações onde existe uma rotina. Precisa ser assim? Não precisa. E como que a gente faz? Falaremos sobre isso nos próximos capítulos. Então, eu tô aqui só dando alguns spoilers para vocês e já colocando uma pulguinha atrás da orelha, né, para entender que a gente vai falar sobre essas coisas olhando o livro, é isso aqui, ó, Relacionamentos, da School of Life. Tem que ver, pelo menos na Amazon não tem mais ele físico. Tô doida para encontrar ele em PDF, que um monte de gente está me pedindo, né? Então é isso. Então eu tô trazendo aqui algumas coisas para vocês, né? Tem um livro também para indicar, que é muito bom, eu não lembro exatamente o nome desse livro, mas é do Newton Bonder, que é justamente o rabino, porque eu amo a Kabbalah, né? Sim, ela conversa muito com a psicanálise, justamente porque é uma arte de fazer mestres, né? É essa arte do pensar, é essa arte de aprender a pensar, aprender a aprender, né? Não é um lugar de verdades absolutas. Então, a Kabbalah traz muito esse lugar que eu trouxe para vocês de estudar muita coisa, um pouquinho de cada coisa, para que a gente tenha uma expansão realmente do olhar e a gente vá criando as nossas possibilidades do que a gente acredita, do que a gente não acredita, do que a gente quer viver, do que a gente não quer viver. E o Newton Bonder, ele tem um livro, dentro de uma série de livros que ele lançou, e um deles é sobre esse lugar do sexo, né? É muito interessante, porque daí ele traz a visão, né, do sexo dentro da Kabbalah e é totalmente diferente de tudo que eu já li por aí. E foi um dos livros que expandiu muito a minha cabeça, né? Além dele, teve também um outro monge, que eu não lembro o nome, esqueci, eu ia trazer para vocês, mas depois eu trago, que tinha um podcast dele, mas até foi tirado do ar, não sei porquê, mas eu tô tentando,
Eu tenho o texto do podcast. Eu estou tentando integrar ele, juntar, né, que eu fui escrevendo enquanto eu estava ouvindo o podcast para postar realmente, né, como no feed. Porque é uma visão sobre o sexo muito interessante, muito diferente. Então a gente vai falar sobre muita coisa diferente aqui, tá? Não é um lugar para a gente falar sobre o sexo como vocês já ouviram até aqui. Não é. Principalmente nas relações, né? É um lugar para provocar mesmo. Mas, mais uma vez, não é um lugar de verdade absoluta. É um lugar de provocação. Para que a gente pense, para que a gente pare de entrar nas ciladas da cultura, que faz com que a gente não perceba, mas faz com que a gente esteja ficando cada vez mais sozinhos, com menor capacidade de criar vínculos, de criar intimidade e de ter relações saudáveis, sejam elas afetivas ou, porque uma coisa não depende da outra, sexuais. Certo? Então, continuamos. Né? Já deixei aqui um pouquinho de ideia do que virá, né? Não só hoje, mas nas próximas lives. Nas próximas 4 lives que a gente ainda tem. No entanto, deixa eu ver aqui. Tá. Na verdade, nenhum de nós encara o sexo como deveria. Com a postura alegre, brincalhona, não obsessiva, decente, leal e bem ajustada que nos convencemos de ser a norma. Somos universalmente estranhos diante do sexo. Mas só em relação a alguns ideais cruel e extremamente distorcidos do que é a normalidade. A maior parte do que somos em termos sexuais continua assustadora demais para sermos capazes de contar a quem queremos que tenha uma boa imagem de nós. Pessoas apaixonadas instintivamente evitam compartilhar mais do que uma fração de seus gostos e desejos, com medo, nada infundado, de gerar no parceiro um nojo intolerável. Na escolha entre ser amado e ser sincero, a maioria escolhe, adivinhem? Entre ser amado e ser sincero, o que vocês escolhem? Tem que ser sincero. Via de regra, as pessoas escolhem serem amadas. É ou não é? Mas então nos sentimos oprimidos por uma sexualidade que se recusa a parar de nos perseguir. Sofremos, mas mesmo assim podemos achar mais fácil morrer sem ter determinadas conversas. É ou não é? É o que eu vejo. Hoje... Ai, peraí, você mandou... eu tô interessada também, vou acompanhar aqui sempre. Hoje eu escolho ser sincera, mas já escolhi ser amada, não é? Mas quanto tempo, né, pra gente chegar nesse lugar de escolher ser sincera, né? Você, eu sei que tá numa relação bem longa, né? E que tá num processo também muito corajoso de autoconhecimento, né? De começar a se libertar de um monte de coisas que te oprimiam, né? Que faziam com que você se afastasse da sua essência. Mas como é desafiador a gente conseguir fazer isso? Então, assim, a gente sabe que a grande maioria vai escolher, sim, eu quero ser amado. Não impede, né? Muitas décadas, né? Eu sei. Então, assim, a gente vê, não é uma jornada simples, né? Não é um lugar simples de você chegar uma hora na sua vida e falar, chega, né? Eu vou falar, sim, o que eu desejo, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu não quero, o que eu não aceito. Mas demora muito tempo, muitas vezes, para que a gente consiga fazer isso, principalmente nessas relações românticas. Porque existe um desejo, né, dentro de
de uma narrativa, né, do amor romântico, de que sejamos felizes para sempre, né? E qual é o risco disso não acontecer se o outro tiver que lidar com desejos e fantasias minhas que para ele são inconcebíveis? Não porque talvez ele não deseje, mas porque talvez ele não tenha ainda conseguido se dar permissão para assumir os próprios desejos. E isso é muito importante a gente saber. Porque quando o outro reage de forma muito extrema, recalque tá alto, minha gente, né? Beijinho no ombro. Então é importante a gente saber disso, né? Que não é porque esse outro demonstra um certo horror diante do que a gente sinceramente, honestamente traz, que significa que de fato ele não faria ou ele não deseja. Talvez nós estejamos num nível de permissão mais amplo do que essa outra pessoa. Que o negócio ali está muito recalcado ainda. E às vezes, com o tempo, esse outro acaba se abrindo para novas possibilidades. Mas, para isso, precisa ter a conversa. Para isso, é preciso falar sobre sexualidade na relação. E a gente sabe que a grande maioria não fala. Aí vem falar onde? Vem falar para os analistas. Porque para o padre ninguém fala também. Né? Então eu vejo isso na minha clínica, né? Pessoas que estão há anos juntas e às vezes me trazem umas coisas que são realmente muito básicas, muito simples, muito naturais, muito normais para mim, mas que não falam para o parceiro e para a parceira. E aí se pergunta por que não, fala, eu tenho vergonha. Oi? Vergonha do seu desejo, sendo que você é adulto ou você é adulta? Que uma coisa é eu falar sobre o meu desejo, a outra coisa é eu impor o meu desejo. Mas eu poder falar com meu parceiro, com a minha parceira, olha, eu sinto isso. O outro não precisa fazer nada com essa informação, simplesmente escutar e legitimar. E, eventualmente, por que não? Fazer parte da construção disso. Por que não, de repente, naquele momento, se encorajar e falar sobre as suas também, sobre os seus desejos, sobre questões da sua sexualidade. Hoje em dia a gente vê, assim, né, casais, muitos, né, onde os homens, principalmente, estão trazendo muitas questões no campo da sexualidade. E que eles morrem de vergonha de falar. E as mulheres também não querem falar sobre, elas fingem que não está acontecendo nada. Então é um lugar de silenciamento que adoece essa relação. E muitas vezes o casal, ele deseja ficar junto, mas ele não tem mais desejo sexual um pelo outro. E às vezes não tem mesmo. Mas eles adoram ficar juntos. E aí muitas vezes se separam só por isso. Será que faz sentido que um casal, uma dupla, parceiros, que vivem bem, que se divertem, que conversam, que são amigos, que conseguem ter recursos legais para poder viajar, cuidar da casa, talvez cuidar de filhos, de pets, porque eles não têm mais o desejo direcionado sexual um para o outro, eles precisam se separar? Entende que isso faz parte da construção do amor romântico? Porque talvez se não fossem essas crenças, essa limitação e essa ilusão de que o amor e o sexo sempre precisam estar juntos, talvez o número de divórcios fosse muito menor hoje em dia. Mas mais aqui uma provocação para pensarmos. Continuando. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. A maior parte do que somos em termos sexuais continua assustadora demais para sermos capazes de contar a quem queremos que tenha uma boa imagem de nós. Pessoas apaixonadas... que eu falei. Na escolha entre ser amado e ser sincero, a maioria escolhe o primeiro.
mas então nos sentimos oprimidos por uma sexualidade que se recusa a parar de nos perseguir. Sofremos... Ah, tá, isso aqui eu já tinha lido. Então vamos continuar. A prioridade parece evidente. Arrumar um jeito de falar a nós mesmos e ao parceiro sobre quem somos e de dizer um ao outro, sem provocar medo, ofensa ou um pânico catastrófico, o que realmente queremos no sexo. No fundo, o dilema é parecer normal e, ao mesmo tempo, alcançar a sinceridade sobre o nosso apetite sexual. Nosso comprometimento com a normalidade é importante e comovente. Significa ser, ou pelo menos tentar ser, paciente, gentil, atencioso, democrático, inteligente e dedicado a tratar os outros com respeito e lealdade. E mesmo assim, nossa imaginação sexual sempre vai se recusar a se curvar a parâmetros normativos. Então, não existe a possibilidade do nosso desejo sexual, aliás, de desejo nenhum, porque quando eu falo de desejo, eu sempre vou estar falando sobre algo que foge da norma. O que é a norma? Eu acho que eu já falei em outras lives aqui com vocês o que é a norma, né? Quem já estudou matemática, eu nem lembro que matéria que era matemática, mas eu não lembro se eu vi isso na faculdade, onde que foi, né? Se foi na engenharia, enfim. Mas a norma é quando a gente tem o eixo x e y, né? E a gente tem uma curva que ela faz, aí ela tem isso aqui, ela tem isso aqui, né? Então, assim, você tem um lugar ali, que é o lugar onde a gente olha e fala assim, não, isso aqui é a norma, isso daqui é o normal. Então, o normal, que a gente chama de normal, é aquilo que segue a norma, que segue ali um limite estabelecido, no nosso caso, socialmente, de coisas aceitáveis, do que é aceitável naquele atributo. Então, dentro do campo, curva normal, olha lá. Ah, chegando o povo que sabe tudo. Né? Então, assim, é esse lugar, né, que a gente olha e fala, não, esse comportamento é aceitável socialmente, ou seja, ele está dentro da norma, então ele é normal. Quando a gente fala sobre desejo, a gente fala sobre algo que não é controlável, que não existe a possibilidade da gente conseguir predizer esses desejos. Porque eles vêm desse lugar, a princípio, inconsciente, que nem nós mesmos, individualmente, né, como sujeitos, sabemos, a priori. Então é algo que simplesmente vem e nos atravessa. E que aos poucos, com autoconhecimento, a gente vai adquirindo algum conhecimento sobre, né, alguma consciência sobre esse inconsciente. Então, quando a gente fala de desejos, não existe normalidade. Quando alguém fala o que é normal no sexo, não existe essa resposta. Se qualquer pessoa tentar definir isso para você, questione. Porque não existe. Agora, existe o que é aceitável socialmente. Existe aquilo que dizem pra gente que a gente pode falar, que a gente pode expressar, que a gente pode ou não fazer. Mas não é sobre dizer que o desejo pode ser normalizado, porque ele não pode. E é isso que faz com que a gente consiga ter o mínimo de humildade diante do nosso psiquismo, que é tão complexo e que é a tentativa da civilização, né, do que a gente chama de verniz civilizatório, é justamente conseguir conter esses desejos, para que possa ser possível criar uma ideia de norma, para que se tenha a possibilidade, né, de garantir minimamente a continuidade da espécie. Porque se a gente pudesse executar todos os nossos desejos, provavelmente a gente já estaria extinto. A verdade é essa. Então, tudo isso para dizer que, quando a gente fala de sexualidade, não existe o que é normal. Não existe.
Existe o que é permitido socialmente. Inclusive algumas coisas que a gente sabe que são, né, não são permitidos porque de fato ferem uma moral compartilhada do que é certo e do que é errado. Para que a gente tente, como civilização, reduzir a possibilidade de ações que de fato podem ser realmente repugnantes. Né? E a gente sabe disso quando a gente fala, por exemplo, de pedofilia. Então é necessário que tenham leis que cerceiem a possibilidade da nossa execução de todos os desejos que temos. Mas isso não faz com que esses desejos não existam. Eles existem. E a gente sabe disso. Individualmente, cada um aqui, se for bem honesto, sabe que provavelmente tem uns desejos aí bem diferentões, né? E que tá tudo certo. Ter o desejo. Mas entre ter e executar, existe uma norma, existem leis, mas existem alguns que a gente precisa olhar por que a gente não expressa. Porque talvez não seja por conta das leis, mas seja por conta dos nossos recalques. E é preciso olhar para isso. Porque boa parte da nossa energia libidinal pode estar sendo utilizada para manter esses desejos recalcados, e dessa forma a gente perde energia vital para realizar tudo na nossa vida. Porque quando a gente bloqueia essa energia da sexualidade, a gente está bloqueando a energia de vida. A energia que nos dá a capacidade de produzir, de criar, de sermos criativos, de sermos criadores. Então, quando a gente não expressa numa relação, por exemplo, aquilo que a gente deseja sexualmente, ou quando a gente às vezes não realiza algumas coisas que podem sim ter uma pulsão muito forte, a gente pode sim estar bloqueando um lugar muito importante de vitalidade, não só nessa área, mas em todas as áreas da nossa vida. Certo? Porque no final tudo tá ligado, né? Seguimos, mas quando tem que olhar o horário, porque a pessoa se empolga, né? O fato de termos de suportar essa divisão torturante é um legado direto do romantismo, que despreocupadamente sempre insistiu que o sexo podia ser uma força bela, decente e natural, em total harmonia com o amor. Churururu. Só que não. Apesar de ser às vezes apaixonado, no fundo seria gentil, terno, doce e cheio de afeição por uma única pessoa. Isso sou encantador. E é encantador, né? Porque se a gente pensa em encantador, significa algo que encanta. Algo que encanta nos aliena do que é real e do que é possível. E de vez em quando, por algum tempo, até que é. Mas, infelizmente, essa ideia negligencia alguns componentes muito importantes da excitação erótica. E só pode nos deixar com uma profunda vergonha de boa parte do que desejamos. Eis algumas verdades indigestas que se debatem na nossa mente. Primeiro, é muito raro manter o interesse sexual por uma única pessoa, para além de um certo tempo, por mais que a amemos. É verdade ou não é? Não precisa nem me responder, quem não quiser se expor. Porque eu sei que é verdade. Isso é um dos grandes pontos de alienação sobre essa questão de amor e sexo.
né? O desejo, como eu trouxe aqui para vocês, verdade, não é? Né? O desejo ele é incontrolável. O desejo, ele não segue norma. O desejo não segue dogmas. O desejo não segue os nossos pensamentos. O desejo não nos obedece. Então, o que acontece é que mesmo que nós tenhamos uma relação com uma pessoa e que a gente ame muito essa pessoa, que a gente tenha intimidade com essa pessoa, que a gente tenha criado um vínculo com essa pessoa, isso não impede que o meu desejo se divida. Não que eu deixe, às vezes, inclusive, de desejar essa pessoa com quem estou e quem eu amo. Mas, eventualmente, eu posso sim desejar outras pessoas. Assim como meu parceiro e minha parceira também podem sim desejar outras pessoas. Mas a grande maioria dos casais não fala sobre isso. Essa é uma verdade velada. E que quando a gente consegue ter uma relação saudável e madura, o que eu venho acompanhando são casais que falam sobre isso. Que falam quando sentem desejo por outras pessoas. E aí vai dos acordos de cada casal o que fazer sobre isso. Juntos. Então, assim, eu dou conta, né, de ter uma relação onde o outro pode também se relacionar sexualmente com outras pessoas ou não. Eu preciso me perguntar isso. Eu não posso fingir que essa pergunta não é importante só porque existe amor. Nessa ilusão de que se existe amor, tá tudo garantido. Não tá. Porque os desejos são totalmente desobedientes. Os desejos não assinam carta de compromisso. Não assinam. O que mais ouvimos é: eu não conseguiria viver assim. Exatamente. Só que aí a pessoa diz que não conseguiria viver assim, mas ela consegue viver tendo crises paranoicas todos os dias. Por quê? Porque dentro de um campo inconsciente daquele casal, existem notícias pulsionais de que aquele desejo está sendo redirecionado. E a gente sente quando o outro não está com seu desejo totalmente investido naquela relação. E aí muitas pessoas escolhem, a partir dessa alienação infantil, escolhem não olhar para essa dinâmica de traição que está se estabelecendo ali. E que não precisaria se estabelecer se o diálogo fosse aberto. Se o diálogo fosse honesto, se o diálogo fosse sincero, se não existisse o medo de perder o amor, nos levando a não sermos sinceros. E é aí que a gente perde muito. E é aí que muitas relações entram num lugar extremamente tóxico. E é aí que muitas pessoas param de viver um relacionamento que tinha um potencial incrível, mas que não conseguiram construir isso porque não houve esse lugar de honestidade, de maturidade. Diálogo, comunicação honesta é fundamental. Exatamente. Mas é muito desafiador quando a gente tem uma norma que estabelece o que é certo e o que é errado e que diz, né, baseado no amor romântico, que se existe amor, o sexo está garantido ali. Que o sexo está conectado com o amor. Não está. E eu vou falar isso por mais que doa para muita gente. Não está. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Podem ter as duas coisas juntas? Podem. Mas pode não ter. E é importante olhar para isso. Então, olhar para esse lugar desse desejo que circula. E não é porque eu desejo alguém,
além do meu parceiro, por exemplo, que eu não quero mais estar com o meu parceiro, que eu deixei de amar o meu parceiro, que eu deixei de querer construir muitos anos com o meu parceiro. Não! Às vezes é só um desejo. Eu desejo naquele momento aquela pessoa, sei lá por quê, porque o desejo não se explica. Não se explica. Então, simplesmente eu desejo. E por que não, falava o meu parceiro? Olha, eu estou sentindo desejo por essa pessoa. E aí, se meu parceiro tiver um mínimo de maturidade, capacidade de lidar com a verdade que diz respeito à liberdade do meu desejo, ele vai falar assim, mas como que é esse desejo que você está sentindo? Você sente que você precisa sair com ele? Talvez eu diga que não. Talvez eu diga que não. Mas talvez eu esteja fantasiando ele. E aí meu parceiro talvez diga, uau, e aí, aumenta o seu tesão? Então talvez todo mundo ganhe com isso. Talvez eu não precise ir lá e de fato realizar o desejo. Nem todo desejo é para ser realizado. E isso é muito importante que a gente saiba. Eu posso desejar, mas talvez dentro daquilo que para mim é mais importante, eu consiga renunciar a alguns desejos, sim. E eventualmente, o tesão que esse desejo traz, ele possa sim ser colocado numa cena com o meu parceiro. Tem desejo que dá e passa. Opa! Tem um monte, né? E as pessoas amplificam esse lugar do desejo do outro. E muitas vezes é justamente quando a pessoa cria uma paranoia gigante que, de fato, aquilo que ela tem tanto medo acontece. E isso acontece muito. Não é? Total. Então, assim, eu vejo muitas narrativas assim. Da pessoa ter tanto medo, por exemplo, de ser traída, porque ela percebe que o outro tem os seus desejos direcionados, né, de várias formas para várias pessoas, mas ele não fez nada ainda, mas aquela pessoa entra num looping de acreditar que aquilo vai acontecer, que é impressionante. Por mais que não tivesse nenhuma possibilidade de acontecer, acontece. E aí tem todo, né, uma abordagem, né, até psicanalítica, né, do por que o delírio constrói esse lugar, né, e repetições de padrões familiares e tudo mais. Esse assunto é muito interessante, é um grande tabu, a culpa ancestral, exatamente. Então, vamos olhar para esses desejos e começarmos a ser mais honestos sobre eles e mais gentis com eles, né? Compreendendo que eles podem sim ser, inclusive, uma ferramenta muito importante de aquecimento da relação. Né? Porque se eu sei que o meu parceiro, a minha parceira deseja um outro, significa que existe desejo nesse parceiro, nessa parceira. E que eu posso, se eu conseguir aceitar isso e legitimar isso, eu posso trazer esse desejo para dentro da nossa relação. Mas a maioria de nós não enxerga essa possibilidade, por quê? Porque estamos presos nos tabus, nos dogmas, em tudo aquilo que cerceia a nossa capacidade de desejar. E porque a gente fica preso na narrativa do amor romântico, de que se ele me ama, é impossível ele desejar outra pessoa. Mentira. Desculpa, mas é mentira. Eu sei que muitas pessoas aqui vão ficar chateadas com essa realidade, mas é sobre isso. A pessoa sente ciúmes de alguém que o parceiro nem notou. Aí, por conta desse ciúme, a pessoa passa a notar a outra. Exatamente. Às vezes, exatamente. Sem falar que muitas vezes, né, quando a gente tem essas crises de ciúmes, muitas vezes diz respeito ao nosso desejo reprimido. Às vezes não diz respeito ao outro. Às vezes o outro não está desejando ninguém. Às vezes o outro não está indo atrás de ninguém. Mas a gente começa a direcionar, a projetar que o outro está desejando, porque a gente não consegue assumir
o próprio desejo. Né? Enfim, deixa eu continuar. Ai, Jesus, 9 horas, temos 15 minutos. É perfeitamente possível amar o parceiro e regularmente querer ter relações sexuais com desconhecidos. Muitas vezes com pessoas sem nenhuma característica específica. E aqui a gente reforça isso que está sendo dito. Então, assim, sejam honestos e honestas com vocês sobre os seus desejos. E se você, né, é casada, né, tem um relacionamento longo, duradouro com alguém e sente isso, vocês estão livres, é normal. Celebrem. Porque tem muitos pacientes meus que chegam para mim falando com uma vergonha absurda sobre esses desejos. E aí, na hora que eles me falam, eu falo, e? Você e todo mundo, né? Não, mas eu sou casada, não posso desejar um outro homem. Você está casada, não está morta, né? Assim como seu parceiro também está casado, mas não está morto. Do mesmo jeito que você está desejando esse cara, seu parceiro deve desejar outras mulheres. Não, isso não pode. Falei, sim, isso pode e é natural. Agora, o que fazemos com esse desejo? Aí cada um escolhe sabendo, né, das renúncias, né, que terão que fazer, dos riscos que terão que assumir, né, e encontrando talvez, se for uma relação muito madura e muito saudável, talvez encontrando outras possibilidades, sim, né, de permitir, inclusive, às vezes, que esses desejos se realizem. Por que não? Ah, porque senão ele vai deixar de me amar? Talvez te ame mais. O amor, ele precisa de liberdade. E muitas vezes a gente se desconecta do outro justamente por conta dessa inibição que a gente sofre na relação em relação aos nossos desejos. Às vezes é um dos preços que a gente paga por não conseguir encontrar outros caminhos ou por simplesmente não falar sobre esses desconfortos, não falar sobre os nossos desejos sexuais na relação. Então, tudo depende qual é o preço que cada um está disposto a pagar. Mas, reforçando de novo, amor e sexo não andam necessariamente juntos. Vou continuar reforçando isso. É possível ser bondoso, respeitoso e democrático e, ao mesmo tempo, querer açoitar, ferir e humilhar o parceiro sexual ou receber tratamento semelhante. Então, eu vou repetir. Esse daqui já é uma coisa que está bem explicadinha, não vou nem comentar, hein? É possível, tá? É possível ser bondoso, respeitoso e democrático, só que ao mesmo tempo querer açoitar, ferir e humilhar o parceiro sexual ou receber tratamento semelhante. Entenderam? Então, assim, se no ato sexual existem práticas mais agressivas, vamos dizer assim, violentas, não necessariamente essa pessoa não te ama. Entende? Porque naquela cena, naquele momento, não é sobre amor, é sobre sexo. Que vem de um lugar primitivo, instintivo e criativo. E por isso que pode também ser um lugar de extremo carinho de vez em quando. Porque ser criativo é sobre isso. É sobre a gente permear em vários lugares. E o sexo é um lugar de criatividade.
O sexo é brincadeira de adulto. Pega as brincadeiras das crianças. Tem ou não tem umas brincadeiras que machucam, que eles adoram? Ao mesmo tempo que tem brincadeiras onde eles dançam juntos. Tem brincadeiras onde eles se fazem coceguinha. Tem brincadeiras onde eles ficam contando piada. Tem brincadeiras onde eles fazem carinho. O sexo é a brincadeira do adulto. Tem a dança das cadeiras. Enfim, eu tô tentando pensar. Tentando pensar nas brincadeiras das cadeiras. Eu tenho 2 filhos meninos que, assim, culturalmente, eles acabam fazendo brincadeiras mais bobas, no sentido de um machucar o outro, né? E eles adoram. Então, dentro do sexo também existe isso. E tá tudo certo. Né? Existe muita ignorância em relação a isso. E que vem de onde? Desse lugar romântico. Do amor romântico. Né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ai! Peraí que olha eu clicando nas coisas erradas. Amor é novela, sexo é cinema, já dizia Rita Lee, deusa, né? Não, essa música da Rita Lee, ela realmente é maravilhosa, porque é sobre isso, né? Aí ela fala também, né? Como que ela fala assim, amor é prosa, sexo é poesia, né? Esse entendimento, ele é básico, né? BDSM, fetiche sexual, sim. E que é uma prática que está crescendo, né? Por que será que está crescendo? Eu tenho conversado com algumas pessoas. Né, sobre... Porque aparece na clínica, né? Tá aparecendo bastante na clínica, né? Tanto o lugar da não monogamia quanto o BDSM, tá aparecendo muita coisa na clínica que não aparecia. E eu tô estudando muita coisa por isso, né? Porque eu preciso estar pronta, né? Para poder atender também esses lugares, né? Esses novos lugares, que não são novos, né? Mas que agora a gente está tendo mais informação, as pessoas estão falando mais sobre. Então é muito importante, né? Assim, quando a gente ouve essas palavras, a gente não se fechar a estudá-las, porque é impressionante o que eu venho aprendendo, né? Coisas que Freud não explica, porque não fazem parte do campo de estudo de Freud. Ele consegue nos ajudar ali na base do entendimento dessas questões sexuais. Mas a nova cultura, né, o que está acontecendo hoje no mundo, somos nós que temos que dar conta. Né? Eu, como psicanalista, né, outros estudiosos, pessoas que trabalham nessa área, que falam sobre sexualidade, a gente está realmente com uma missão aí muito importante, né, de jogar luz nessas questões, né, trazer informações. O que mais que vocês trouxeram aqui? Aí eu estava falando de brincadeira, eu já vi as brincadeiras. Brincadeira de taco, esconde-esconde. Pois é, e tudo isso você pode levar para a cena do sexo. Gente, é muito divertido você pensar no sexo como um lugar de brincadeira. É muito mais leve, sabe? Porque aí você sai desse campo da moralidade e você vai para o campo da criatividade e da vitalidade. É maravilhoso. Muda tudo no contexto. Ah, boa noite, gatona. As pessoas são safadinhas. Sim! No fundo, todo mundo é safado, né? Ah, eu não sou safada. É sim, tem uma parte aí que é safada. Só precisa liberar. Se tá na minha live é porque é safado e safada, tá? Eu falo assim, ó, quem segue psicanalista é safado e safada. Porque quem estuda psicanálise já tem um lugar da safadeza, né? Que é esse lugar subversivo, né? A psicanálise é justamente esse lugar subversivo. Imagina, gente, 1920, o Freud falando sobre sexualidade infantil, entende? Então, assim, uma pessoa naquela época falar sobre tudo que ele falava nesse campo era um belo de um safado. Então, vamos lá. Quase terminando, vamos lá. Senão eu me empolgo aqui, que aí a gente já começa a falar besteira. É muito normal, menos a minha mãe. Ah lá, aí Freud explica, entendeu? A pessoa que fala que todo mundo é safado, menos a mãe, aí Freud explica. Os meus filhos não diriam isso, gente. A outra botando os diabinhos, né? Sexo é criação, sim. É libertador falar sobre sexo, mas temos muitos preconceitos enraizados em nossa cultura, sim.
Então me ajudem a falar sobre sexo nesse Instagram, gente, porque eu adoro falar sobre sexo, né? Mas é que o Instagram sempre me derruba, né? Toda vez que eu começo a falar de sexo, ele me derruba, ele diminui o alcance. Então compartilhem essa live para todo mundo, pra gente poder falar de sexo pra caramba aqui. Só povo rindo. Só precisa assumir que safadeza também é bom. Não é, gente? Pelo amor de Deus, uma vida sem safadeza é uma vida que não vale a pena ser vivida. Ai, ai, gente, adoro isso aqui, viu? Vamos lá. Vamos lá que o negócio vai esquentar mais ainda aqui, hein? As próximas lives, gente, assim, vai só esquentando mais daqui pra frente, tá? E não é culpa minha, é culpa da cultura, tô brincando. É culpa desse livro, que ele fez uma sequência maravilhosa, que quando chega no final vai só esquentando. É muito normal ter fantasias bissexuais e incestuosas e querer explorar tabus extremos envolvendo situações ilegais, violentas, dolorosas e anti-higiênicas. Sim, tudo isso é muito normal quando a gente fala de sexo. É muito importante que a gente consiga ter esse olhar. Ah, mas eu não gosto. Ok, não gosta, não faz. Mas não diga que não é normal. Não é porque eu não gosto, não é porque eu não tenho esse desejo que ele se torna anormal, que ele se torna bizarro. Ele é normal, ele é muito normal. Muitas pessoas têm esses desejos que a gente julga bizarros. E é muito ruim quando a gente se nega a falar sobre. É muito ruim. Porque socialmente, quanto mais a gente joga a luz em tudo isso, mais a gente consegue também, eventualmente, né? Quando a gente encontra essas pessoas, a gente consegue saber o que lidar, né? Como lidar com aquilo, como lidar com o desejo do outro, não repugnando aquilo, mas conseguindo olhar e falar, cara, não quero, não é o que eu desejo. Você desejar? Ok, não é o que eu desejo. E ao mesmo tempo entender sempre que aquilo que é ilegal, aquilo que vai contra as leis, precisa sim ser denunciado. Então, quando eu falo que é muito normal, não significa que é autorizado. Isso também aqui é muito importante, né? Da gente separar. Uma coisa é eu dizer que tudo isso aqui é normal. Quando a gente fala de sexualidade, tudo é da ordem do normal. Tudo é da ordem do humano, tudo é da ordem do possível. Mas não é porque é normal, humano e possível que deve ser autorizado. Isso também é muito importante a gente saber, né? A gente sabe que existem práticas que precisam ser denunciadas e evitadas, né? Quando a gente fala, por exemplo, que tem uma grande confusão, existem os abusadores de crianças, por exemplo, adolescentes, e existem os pedófilos. Não necessariamente uma pessoa que abusa de crianças e adolescentes é um pedófilo. E isso é muito importante a gente falar e saber. Porque muitos pedófilos sofrem. Eles procuram terapia, eles procuram psiquiatria. Porque eles não gostariam de ter o desejo que eles têm. Outros não se incomodam. Mas muitos abusadores não são pedófilos. Ou seja, eles não têm esse desvio na estrutura psíquica. A pedofilia é uma doença, é patológico. Então eu senti de trazer essa clareza aqui para muita gente que não tem, tá? Enfim, continuamos. Freud, venha cá, rapidinho. Às vezes a gente tem que chamar ele mesmo. Pode ser mais fácil se excitar com alguém de quem não gostamos ou que nos é indiferente do que com alguém que amamos. Alguém já passou por isso? Eu já acompanhei muitos casos assim.
de pessoas que amam alguém, né? Tem um vínculo ali, tem uma intimidade, mas que elas não têm desejo sexual ali. Que para elas é muito mais fácil, muito mais possível ter o desejo sexual com uma pessoa que elas não tenham intimidade. E aí é um lugar que normalmente a gente tenta trabalhar, né? Tanto a partir da análise, mas também a partir de outras práticas, né? Que integram esse lugar, né? Porque muitas vezes a gente vai para um trabalho, por exemplo, com o Tantra. É um trabalho que ajuda muito para quem tem essa questão, tá? De quando você tem muita dificuldade de ter desejo sexual por alguém que você tem, com alguém que você tem intimidade. Mas, às vezes, eu já acompanhei casos que a pessoa não consegue mesmo, ela já tentou de tudo. E aí existem outras saídas possíveis. Né? Uma paciente minha, por exemplo, a saída para ela foi, de fato, ter relação com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Desenvolver relacionamentos com pessoas diferentes, né? E com uma, de fato, é esse lugar onde ela não desenvolve muita intimidade, e com a outra ela tem um vínculo, ela tem um convívio, ela tem uma intimidade. E isso está sustentando essa relação, porque essa pessoa com quem ela tem vínculo, intimidade, mas não tem desejo sexual, acaba tendo relações sexuais com outras pessoas. É a forma que eles encontraram. E, até o momento, aparentemente está funcionando. Então, eles não precisaram terminar a relação. E ela percebeu que ela não consegue integrar, não por enquanto. Ela continua, sim, nessa busca, mas ela entendeu que, por enquanto, o que ela dá conta é de ter essa separação, mas não renunciar àquele que é o grande amor dela. Então, tem muitos cenários possíveis, tem muitos caminhos possíveis, mas só são possíveis quando a gente consegue renunciar aos dogmas do amor romântico. É libertador para os nossos desejos e para as nossas relações amorosas. E agora, continuando para a gente indo para o final, que a gente já passou das 9h15, né? Mas acho que 10 minutinhos eu termino, tá bom? Pode ser mais fácil... Tá, isso daqui eu já li. Então, agora no final aqui. Essas não são apenas questões de ligeira curiosidade. São aspectos fundamentais da personalidade sexual humana, diametralmente opostos a tudo o que a sociedade diz ser verdade. Depois do orgasmo, muitas boas pessoas podem ser assombradas pela necessidade de efetuar uma mudança muito drástica em seu sistema de valores. Apesar de todo o nosso esforço para livrá-lo de suas peculiaridades, o sexo não pode ser do jeito que gostaríamos que fosse. Basicamente, não é algo democrático e nem generoso. Está ligado à crueldade, deslealdade, transgressão e desejo de humilhar e subjugar. Ele se recusa a ficar quietinho, ao lado do amor, como gostaríamos. O sexo é como aquela criança desobediente. Né? Aquela criança que não quer ficar do lado da mãe. Entendeu? Aquela criança que você tá ali, daqui a pouco ela tá subindo em cima da árvore, daqui a pouco ela tá jogando pedra no amigo. Esse é o sexo. Ele é transgressor. Ele não é obediente. Ele não vai receber ordens. Por mais que tentemos domá-lo, nosso desejo sempre está num conflito absurdo e inconciliável com muitos de nossos compromissos e valores mais elevados. Precisamos admitir para nós mesmos que, sob qualquer retórica, a liberação sexual, na verdade, nunca aconteceu. Entendida adequadamente, ela exige mais do que a possibilidade de usar um biquíni. Continuamos aprisionados, assustados e envergonhados, com poucas alternativas além de enganar o outro em nome do amor. A verdadeira liberação é um desafio que continua diante de nós, enquanto, com paciência, reunimos coragem
para admitir a natureza do nosso desejo e para sermos sinceros ao conversar com a pessoa amada sobre o conteúdo da nossa mente. Talvez com a ajuda destas palavras, hoje à noite. Que tal? Comecem hoje, domingão. Fala, amor, vem cá. Vamos falar sobre desejos? Talvez seja um momento, né? Para quem está assistindo essa live, não é à toa que está por aqui, né? Então que a gente comece a ter essa coragem de crescer, essa coragem de realmente nos tornarmos adultos, né? Tendo consciência de que o sexo é indomável e ele precisa ser visto dessa maneira e que a gente precisa falar sobre isso, não só num lugar teórico, conceitual, que a gente vê um monte, né, de teóricos por aí falando sobre sexo. Eu sou louca para saber da vida sexual dessa galera. Né? O quanto, de fato, eles são tão livres assim? O quanto eles entenderam o que é o sexo? Para estar vivendo, de fato, essa liberdade. O quanto eles conversam com os parceiros e parceiras. O quanto eles conseguem legitimar os desejos de parceiras e parceiras, o quanto é sustentável, o quanto é suportável a gente ouvir do outro sobre os seus desejos que às vezes não incluem a gente. Ou que às vezes incluem a gente e mais 4. Né? O quanto eu dou conta dessa possibilidade, né? Eu poderia trazer 15 mil narrativas de clínica, né? Que acontecem o tempo inteiro nesse sentido. Né, de parceiros, por exemplo, que estão numa crise absurda, né, porque um deles não consegue parar de trair e tem todo um histórico, porquê, enfim, uma questão inconsciente, né, repetição de padrões familiares, mas uma pessoa realmente que você percebe que quer aquela relação, que quer continuar ali, e aí quando você fala da possibilidade de abrir a relação, a pessoa surta. Não. Então, assim, eu posso sair por aí, né, com um monte de mulher. Mas a minha mulher com outro homem eu não posso permitir. Olha que loucura. Né? A verdade é essa, é uma grande loucura o que a gente vive. Né? Quando a gente continua comprando essa narrativa do amor romântico. Quando a gente continua mentindo o tempo inteiro nas nossas relações. E não é a mentira pior, não é a mentira que a gente conta para o outro. É a mentira que a gente está contando para a gente mesmo. Quando a gente está negando os nossos desejos. Quando a gente está negando que na hora que a gente está ali no ato com aquela pessoa, na nossa cabeça tem uma galera que ele não tem ideia. E que ele nem está no meio às vezes. Né? E que está tudo certo. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Mas por que eu não posso falar sobre isso? Por que a gente não fala sobre isso? Por que a gente continua fingindo que o amor dá conta de tudo? Por que a gente continua acreditando que amor e sexo andam juntos? Não andam. Ficou claro, né? Só um pouquinho, né? Em 1h e 20 minutos, eu acho que já deu para a gente acordar um pouquinho para a vida, né? Agora, vamos terminar, né? E semana que vem, né? Hoje é domingo, quinta-feira, às 20 horas, é a próxima live. E a gente vai falar, é um capítulo que chama O Legalista e o Libertino. É bem interessante, né? E aqui a gente vai falar um pouco sobre o quanto é possível termos uma relação monogâmica, saudável ou não. De que forma que a gente consegue, né? Aquelas pessoas que, ok, para mim tem que ser uma relação monogâmica. De que forma que a gente consegue, sabendo de tudo isso, sabendo desses desejos, sentindo esses desejos, de que forma que a gente consegue sustentar uma relação monogâmica partindo desse conhecimento, tá? Então, na quinta-feira, às 20 horas, a gente continua pegando fogo aqui. Fica gravada a live de quinta? Sim, todas estão sendo gravadas, né? Essa é a 13ª, né? Todas estão lá no feed e
as próximas, né? As próximas 4, se eu não me engano, que faltam, vão ficar gravadas também. Assista, viu? Se você não puder assistir no dia, assista a gravação, porque fogo no parquinho. Tá bom? É isso, meus amores. Deixa eu lá que agora eu vou ver os melhores momentos do jogo, já que eu não consegui assistir o segundo tempo. Mas espero, né, que muitos aqui tenham ampliado um pouco mais a consciência sobre essa questão da sexualidade, né, e sobre os desejos e a importância da gente falar sobre isso, falar sobre os nossos desejos, falar sobre as nossas fantasias, falar sobre os nossos fetiches com naturalidade, né? Porque é normal. Seja lá o que você deseja, é normal, mas eventualmente talvez não seja permitido socialmente. E aí precisa, de fato, lidar com a castração social, ok? Mas talvez existam alguns que, por que não? Falar sobre sexo, sexo oral. Bobo. Boa noite, safados e safadas. É isso, safadinhos, né? Safadas e safadas, até a semana que vem com mais safadeza. Nesse mesmo canal. É isso. Um beijo e até quinta às 20 horas. E compartilhem essa live, tá? Justamente para ver se o Instagram me dá permissão cada vez mais para poder falar sobre esses assuntos. E eu vou adorar. Um beijo. Botar meu desejo no mundo. Tchau, safados e safadas. Vai ficar marcado isso. Deixe seu like. Deixa seu like. Isso também, ó. Adoro o povo. Compartilhem. Olha lá o povo do marketing. Deixem seu like, compartilhem para todo mundo liberar esses desejos e assim a gente ter mais brincadeira na nossa vida adulta, né? E uma das coisas que traz esse lugar de alegria, diversão e brincadeira e criatividade é o sexo. Assistente da Ívia. É verdade, vou falar para ela. Beijo, amores. Tchau para vocês e falem sobre os desejos. Beijo.